Você sabe as diferenças de Freud para Lacan? Você conhece a ideia do inconsciente de um e de outro? Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre esses dois autores de uma forma acessível. Seja bem-vindo. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, que é o Café com Freud e Lacan, para discutirmos, falarmos sobre a técnica freudiana e lacaniana de uma forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se para ter acesso a vários vídeos. Então, vamos lá. Freud, lá por 1900, ele começou a publicar a partir da interpretação dos sonhos. Antes ele já vinha pesquisando, já vinha falando. E Lacan, ele está em Paris, não é? Lá por 1930 e tanto, ele começa a fazer os seminários, 1940, ele vai, nessa época, começa a fazer os seminários na faculdade. Então, vou falar aqui 4 pontos que diferenciam, que Lacan fez avanços. Freud, ele traz lá em 1900 uma ideia do inconsciente e de que ele é inconsciente, pré-consciente e consciente, não é? Então, tem essas 3 camadas, aquilo que tem coisas que estão conscientes na minha cabeça, aí aquela coisa que é pré-consciente, como chama mesmo a sua tia, como é aquilo que você fazia, a gente puxa na memória ali e tal. Ah, lembrei. E aquilo que está inconsciente, bem lá no fundo, que a gente não lembra, e mesmo se a gente parar para pensar, tem muitas coisas inconscientes e o quanto é muito maior, porque assim, o inconsciente é feito tanto de questões traumáticas, coisas que a gente não quer lembrar, não gosta, frustrações, tristezas que ficaram lá, quanto situações assim, quando a gente passou o primeiro, o segundo, o terceiro ano, você lembra assim de todas as situações, de todos os dias, da professora, dos alunos, quando a gente vai fazer, não é? Não sei com vocês, mas eu aqui já fazendo reencontros de 30 anos de formado, reencontro de não sei quanto tempo e tal, e em vários grupos a gente fica lá, não, mas eu caí junto com ela e com ela, não é assim, as informações não batem muito. Nossa, mas como é que eu era amiga dela ao mesmo tempo que eu fazia aquilo? Então não vai se encaixando, porque tem essa questão, ficam muitas coisas no inconsciente, não dá, gente. Na consciência precisa ficar pontos importantes para a nossa vida, na atualidade e tal. Bom, então, lá em 1920, Freud apresenta uma nova forma, ele já vinha falando, mas ele fala do inconsciente com id, ego e superego, não é? Então, que o ego é o que estaria mais acessível ali da consciência, mas ele também tem uma parte inconsciente, tem o superego, que o superego seria um pouco o moralismo, aquilo que nossos pais nos ensinaram. Ele fala assim, que até é o herdeiro do complexo de Édipo, não é? Aquilo que os nossos pais nos transmitiram, a gente internaliza e consegue usar as regras e leis que foram introjetadas. E o id seriam as pulsões mais primitivas, aquela vontade de matar, brigar e tal, aquilo que está bem, e que muitas vezes a gente tenta deixar ali no inconsciente, né? Então, id, ego e superego. Quando veio Lacan, logo no começo, nos primeiros seminários, então Lacan apresenta um modelo dele que é simbólico, real e imaginário. É o modelo que eu mais trabalho. Logicamente, assim, de alguma forma, em todo ser humano que está em análise, nós analistas, a gente consegue ver esses 3 modelos, sabe? Assim, tanto pensar, olha, isso aí está inconsciente, agora está consciente, está ali no pré-consciente, tanto o conceito de ego se expandiu, a gente fala, fulano é muito egóico e tal, e mesmo o superego, né, essa questão das leis, das regras, mas, assim, eu trabalho bastante aqui na Ambevush, nós trabalhamos bastante com real, simbólico, imaginário. Tem o outro vídeo que eu já expliquei melhor, mas o que eu gosto bastante, assim, o quanto o real é o imprevisível, é o imprevisto, aquilo que a pessoa
nossa, assim, não consegue explicar, não tem palavras para explicar, porque quando ela consegue palavras, já muda de registro, a gente fala, não é assim? Aí o imaginário é o quanto a gente faz 1000 castelos para construir algo, e mesmo para qualquer coisa que vai iniciar, a gente precisa ter um sonho, parte de um projeto utópico, uma ideia, e que depois vai ganhando corpo, e a gente fala que vai passando para o simbólico, e que vai passando para a prática, e o simbólico é o registro de palavras e daquele ambiente em que a pessoa está, não é assim? O simbólico, muitas vezes as pessoas usam símbolos, mas para Lacan pega de Lévi-Strauss, e que ele, o antropólogo, fala o quanto cada cultura, cada que seja uma vila, que seja uma aldeia, em todos os tempos, ele está regido por uma construção de linguagem, uns símbolos únicos ali, que a gente se entende, e não é só a língua em si, né? Estou usando o português, mas a gente usa gírias, modo de falar, registros que só nós daquela língua, daquele povo, daquela região conhece. Então, isso é o simbólico. Então, para a psicanálise, nós usamos esses 3 conceitos, e essa é a diferenciação: simbólico, real e imaginário. E mais no final do ensino de Lacan, ele coloca as 3 estruturas, os 3 registros, real, simbólico e imaginário, num construto, um nó borromeano. Eu acho que muitos dos vídeos aqui, eles são, assim, a gente utiliza este recurso do real, simbólico e imaginário para explicar os conceitos da psicanálise. Se você é novo no canal, inscreva-se para ter acesso a outros vídeos, dê o seu like, e vamos para mais 3 pontos que Lacan fez avanços em relação a Freud. O outro ponto que eu gosto muito, que eu acho que ajudou muito, foi a discussão assim. Lacan, ele fala no seminário sobre o je e moi, ele usa os recursos linguísticos franceses, não é? Mas o que ele está falando assim, existe o ego, só que o ego, como ele usa registro real, simbólico e imaginário, ele fala o quanto o ego é um construto imaginário, o quanto, mesmo isso, quando a gente vai quero fazer tal coisa, e tal coisa é algo do desejo do sujeito ou do desejo do ego. Então, e aí essa que é a questão. Lacan, logo nos primeiros seminários, 1, 2, lá ele já fala dessa diferenciação. Como ele conseguiu falar dos registros real, simbólico e imaginário, ele conseguiu dividir o ego, fica no registro do imaginário, e o sujeito no ponto de vista no simbólico. E a questão assim é como se nós estivéssemos no plano do sujeito, e o ego fosse a imagem. O ego é meio um pouco contaminado pelo outro, o ego é tomado por esse mundo do consumismo. Algumas outras, por exemplo, Jung, ele utiliza a diferença não é, de ego para self, dizendo quanto o self é o ser mesmo. E eu já vi alguns falando assim entre o ego e o seu espírito, não é assim? Aí é um pouco mais espiritualista, mas não vamos entrar ali. Mas o ponto é essa divisão do sujeito, essa divisão, o quanto muitas vezes a gente fica cego no nosso ego. Nossa, eu quero fazer tal viagem. Será que a gente quer mesmo? Será que é a melhor pra gente? Ou será que todo mundo está fazendo, então eu preciso ir junto com a massa, preciso fazer tudo que todo mundo faz? E o exercício da análise é a gente baixar o ego, não é? Que dessa disputa de imagem para assim, o que o sujeito realmente quer, quem é você, o que você quer, qual o seu desejo, e não assim o desejo do outro, o que todo mundo está fazendo. Então, deu com essa distinção sujeito e ego, deu muito mais recurso para o analista trabalhar. O terceiro ponto, Freud fala bastante sobre mãe, pai e o pênis. E aí isso dá muita bagunça, as pessoas falam sobre a inveja do pênis, e fala sobre
muitos da sua clínica, e quando ele fala de alguns casos, ele fica nomeando ali a mãe, o pai, o pênis e tal. Lacan fez um avanço muito bacana em relação a isso, e ele fala, não é o pai, a mãe ou o pênis, mas a função, aquele que está em função, a função materna, a função paterna e o falo. Freud é muito ali, está muito no comecinho de 1900, então ainda a cultura é bem diferente, ainda não havia tido o feminismo, assim, não é? O quanto os direitos das mulheres, o quanto as mulheres poderem ter outros poderes na sociedade. Então, muitas vezes o poder dela era atrelado ao filho. Quando a mulher tinha a maternidade, a gente tem que pensar nessa estrutura de que casamento, e aí aquela que tinha um status, que conseguia um casamento, ela só podia, tinha o dinheiro na relação com o casamento e tendo filho, e aquilo vira um poder. Então ele fala sobre a inveja do pênis, porque o homem não é um machismo, é até um feminismo, ele está defendendo as mulheres, né, no sentido simbólico, assim, do quanto elas teriam direito a esse pênis, mas, de novo, é muito físico ali. Lacan consegue pôr nesse ponto do simbólico, no sentido, o falo. Então, o homem conseguia votar, ele conseguia ir para a faculdade, mesmo sair sozinho, enfrentar a sociedade, ele que dava o seu posicionamento, e muitas vezes a mulher só conseguia um certo poder se ela conseguisse se casar, se ela conseguisse ter filhos. Então, é isso que ele foi escutando ao longo dos seus atendimentos, e o quanto as mulheres estavam fragilizadas, tristes por não terem mais poder, mesmo isso, por não poder estudar, por só conseguir poder maior tendo filhos, tendo um casamento. E hoje em dia já teve essa desconstrução na sociedade, e Lacan, que estava ali no meio, ali, né, do caminho até hoje, e conseguiu ver que era mesmo, na verdade, teve muitas mães solteiras, ou mesmo pais que não colaboravam ali, então que não eram o pai em si, ou mães que não colaboravam e pais que colaboravam, mas assim, que era a função, aquela função de mãe, aqueles cuidados podia ser exercido por uma babá, por uma avó, por alguém da família ali, e a função de pai também podia ser um padrasto, um avô, mesmo uma babá, e a gente sabe hoje em dia o quanto muitas vezes a mãe, todos os seres humanos têm essa função masculina, feminina, função. Então ele deu um upgrade ali no raciocínio de Freud, mas essa questão, se não tivesse vindo Freud, ele não partiria do nada com essa concepção. É uma construção das obras, né? Assim, um avanço das obras. E o quarto ponto é bem bacana, assim, porque se a gente lê Freud, a gente vê ainda uma investigação. Ele vai ali, ele fica ouvindo e fica tentando juntar, assim, como quase às vezes um detetive. Onde foi exatamente que aconteceu o trauma, o que aconteceu, quais os fatos ali, como a pessoa sentiu aqueles fatos, mas muito ainda indo, né, na relação com os fatos. A princípio, ele começa a ver a teoria do trauma, no sentido assim, de onde está o trauma, para a pessoa ter tido aqueles efeitos, aqueles sintomas. E depois, com o tempo, ele começou a ver que não eram. Ele começou a falar assim: não, existe a fantasia, aquilo que o ser humano fantasia. Mas Lacan também dá um upgrade aí, que ele começa a falar assim: mais do que os fatos em si, como o sujeito lê a realidade, como ele representa para ele, qual o significado, o atributo que ele dá para aquilo. Então,
Esse é bem interessante, assim, porque muito do relato do Freud tem um pouco isso, assim, de que se você viveu isso, logo você vai ter como consequência aquilo. Se você teve aquela experiência, portanto, chegará naquilo. E Lacan não. Lacan, ele coloca que, assim, é um real ali, aquela experiência, e que tudo depende da forma como o sujeito lê aquela realidade, como ele enfrenta, quais os recursos, e mesmo vai muito das características da própria pessoa. E a gente vê o quanto, assim, um exemplo bem básico e tal, mas o quanto muitas vezes uma pessoa que teve muito acesso à cultura, educação e tal, às vezes não consegue crescer, se desenvolver, fazer uma diferença para si, para a sociedade. E outros que tiveram muita dificuldade, que teriam tudo para não se destacar, não construir, muitas vezes com garra e com força que consegue ultrapassar desafios e chegar em pontos importantes da vida, contribuir, trazer uma diferença para a sociedade. Então, ele tira bastante essa posição de vitimista, né, de vitimização e mesmo de abuso. Ele fala bastante sobre a questão do sujeito, da implicação do sujeito, da diferença que faz. Cada um, como cada um olha a realidade, como cada um enfrenta e tem um saber fazer ali frente a cada situação. E o quanto o sujeito pode sobrar, né, assim, de não aguentar aquela situação, e o quanto o sujeito pode enfrentar, fazer uma diferença. E, bom, então são esses 4 pontos que eu enalteço aqui. Isso fez toda a diferença para o atendimento, ter essa noção e essa beleza das obras, não é? E principalmente de uma obra viva, que tem a relação com o paciente vivo ali, que a gente vai, e a obra escrita, a teoria, a ciência, não é? O quanto ela vai nos trazendo de conhecimento para aplicar aquilo que está na clínica, aquilo que foi visto, revisto, escrito e tal, elaborado, como que hoje a gente vai vendo e vai podendo trazer acréscimos. Mas é muito bacana essa parceria Freud-Lacan, que nos dá respaldo para a clínica, e a gente pode contribuir com a saúde mental. Então, até o próximo vídeo. Vocês se inscrevam, compartilhem, deixem comentários e perguntas que responderemos. Obrigada.